Oi, gente. Você que está aqui já sabe que esse é o nosso devocional com os Salmos. E a tradução que eu estou usando, vou falar até o Salmo 5. A tradução que eu estou usando é a mensagem. A mensagem foi feita pelo pastor Eugene Peterson, ou Peterson. E é um presente que nós temos, que é uma linguagem mais contemporânea. E hoje nós vamos falar do Salmo número 2. Nós vamos ler até o versículo 6 do Salmo número 2, porque é onde se concentra aquilo que nós precisamos falar hoje aqui, e depois fazemos mais vídeos aí sobre o Salmo 2. O texto diz: nações, por que todo esse alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política. Demagogos e representantes se reúnem para discussões de cúpula. Os que negam o eterno se opõem ao Messias, dizem: vamos nos libertar de Deus, vamos nos livrar do Messias. Sentado no seu trono nos céus, o eterno ri. Primeiro ele se diverte com as presunções deles, depois se refaz e fica zangado, furioso, ordena que eles se calem. Será que vocês não sabem que existe um rei em Sião? Um banquete de coroação está preparado para ele no Monte Santo. Eu acho que todos os tempos a gente sempre tem esse problema, a gente é muito egoísta em assumir, mas em todos os períodos que houve igreja, a igreja foi perseguida de fato, seja perseguida com violência ou com ideologia demoníaca, uma ideologia que realmente é pejorativa, é degradante, é uma ideologia repleta de coisas ruins, porque hoje a perspectiva de quem serve a Deus, de fato, ela tem sido arruinada. Como assim? Hoje nós somos mal vistos pela sociedade contemporânea. Por quê? Porque todo pastor para a sociedade contemporânea, mesmo que não seja, é bandido. Todo padre visto pela sociedade contemporânea, mesmo que não seja, é pedófilo. E a gente observa que o paganismo tem ganhado muito espaço. E de fato as pessoas elas não têm a capacidade de discernir isso por si só. Elas são influenciadas por alguém. Quando você conversa com uma pessoa que escolheu viver longe do Criador de fato, você descobre que não é uma pessoa que ela chegou nessa dedução sozinha. Houve um trabalho para tirar o cérebro desse indivíduo e fazer com que ele negligencie o seu coração de fato, porque o coração do ser humano clama por Jesus. O coração do ser humano pede por Deus o tempo todo. O coração do ser humano testifica do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus testifica no coração do ser humano, mostrando que ele precisa do Senhor e que foi colocado nele essa lacuna existencial do eterno. Você, ser humano mortal, precisa preencher esse eterno, que somente o eterno pode preencher no seu coração. E a gente olha como Deus enxerga isso. A gente fica tão horrorizado, tão horrorizado. Ai, Senhor, o que vai ser da gente? Não vai ser nada, gente. A gente fica tão horrorizado, achando que tudo vai acabar. A resposta é não. Jesus, ele disse algo muito importante: essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é as portas da igreja que prevalecem contra o inferno, irmãos. É as portas do inferno que não prevalecem contra a nossa igreja. Não é o inferno fazendo ataque a nós, é nós fazendo ataque ao inferno, o inferno não resistindo à nossa força. Como que Deus interpreta isso? Ele ri, ele se põe a rir, ele começa a dar risada. Nosso Deus vem da presunção dos seres humanos, querendo expurgá-lo do coração da humanidade. Ele começa a dar risada disso, porque no nosso coração não existe espaço, ou melhor, não existe nada que preencha o espaço de Deus na nossa vida, na nossa consciência. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele administra tudo, e nada deve fazer com que a gente perca o nosso foco, o nosso alvo. Nada deve fazer com que a gente perca de fato aquilo que, o nosso objetivo que Deus colocou para a gente viver. O que é que eu devo fazer? Eu devo viver aquilo que Deus mandou eu viver. Eu devo entender aquilo que a Bíblia tem a respeito de mim. E o mundo, Igor, e como que está o cenário? Bom, o cenário está ruim. Por quê? Porque Deus, ele tem que ser expurgado.
do coração dos homens, de acordo com as presunções de muitos líderes por aí. E o que é que Deus faz? Deus, ele primeiro ri, depois ele fica zangado e manda eles calarem a boca. É como se fosse assim, pô, gente, ó, já deu, tá na hora de vocês pararem de encher o saco, calem a boca de vocês, porque vocês estão entrando em um espaço que não é para vocês entrarem. Esse é o seu devocional de hoje. Entendam que o nosso Deus, ele tem tudo sob a sua administração. Tudo está sob a sua administração, ou seja, nada foge do conhecimento de Deus. Deus não se surpreende com nada. Você que está aqui, viva aquilo que Deus chamou você para viver de fato. Porque eu acredito que se nós vivermos como Deus nos ensinou a viver, deixa que o resto ele cuida. O importante é o que eu sou para ele, o que ele é para mim. E todas as organizações que se levantarem contra nós não vai subsistir. Porque o nosso Deus é poderoso, ele é insondável e ele é acima de toda a cúpula erguida ou construída por homens. Pode ser ONU, pode ser o que for. Deus, ele está acima disso. Fique com esse devocional. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa. Salmos 2, do 1 ao 6. Ok? Que Deus te abençoe sempre.